Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje eu quero falar para vocês a história de um dos meus clientes que sumiu. Bem, um cliente sumir é uma coisa esperada até quando você tem vários clientes. Só que neste caso eu estou falando do meu melhor cliente. Um cliente para quem eu já trabalho há mais de 6 anos. Um cliente que me paga uma tarifa de tradução acima da média e também que todos os meses ele me manda um grande volume de palavras para traduzir ou revisar. Um cliente como esse, ele é muito importante para mim e eu repito aqui, eu estou falando do meu melhor cliente, que é uma agência de tradução espanhola para quem eu traduzo de inglês para português do Brasil. Então, neste ano de 2016, eu percebi uma queda brutal no volume de palavras que eles me enviaram entre o primeiro e o segundo semestre. E eu quero comentar com vocês sobre isso e tirar algumas conclusões também de o que aconteceu, alguns e-mails que eu troquei com este cliente e algumas conclusões que eu posso tirar de todas essas estatísticas. Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, este é o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês. Deste meu cliente espanhol, aqui é o histórico deste ano de 2016, de janeiro a novembro. Estou gravando esse vídeo no começo de dezembro, então ainda não tenho os dados do último mês. Mas, de toda forma, eu tenho aqui os 11 primeiros meses. Vocês podem ver aqui essas 6 primeiras barras representam o primeiro semestre. E quantas palavras eu fiz para este cliente por mês? Aqui temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Como vocês podem ver, as barras estão normalmente grandes aqui, principalmente nos 4 últimos meses do semestre. E aqui vocês podem ver que no semestre de 2016.1, o primeiro semestre, eu fiz 264.618 palavras para este cliente espanhol, que, como eu falei, é o meu melhor cliente. 264 mil palavras em um semestre. Muito bem. Só que olha o que aconteceu aqui no 7º mês, ou seja, em julho. Eu não fiz absolutamente nada para este cliente e eu realmente percebi que houve uma queda, porque como vocês podem ver, eu estava fazendo aqui 81 mil, 57 mil, 48 mil, 42 mil, quer dizer, mais de 40 mil palavras por mês para este cliente, né? E de repente chega um mês onde tem 0. Isso me deixou bastante preocupado. E este tipo de cliente é o cliente que a gente percebe quando essas coisas acontecem. Porque quando o cliente te manda volumes de dezenas de milhares de palavras por mês, e de repente no mês ele te manda 0 palavras, você vai perceber. Porque esse aqui é um cliente que eu nunca rejeito o trabalho dele. Ele me paga 6,3 centavos de euro por palavra. Quanto é que isso dá em reais? Vamos ver aqui na calculadora quanto é que isso dá. Quer dizer, 6,3 centavos é a mesma coisa que 0,063 euros por palavra. O euro está valendo em torno de R$ 3,60. Isso aqui dá quase 23 centavos de real por palavra. Então, é um cliente que está pagando acima da minha média. Como eu falei para vocês, em média eu estou recebendo 18 centavos de real por palavra. Um cliente que paga 23 centavos de real por palavra, um cliente muito bom. Então eu percebi aqui que em julho ele não me mandou nada. Em agosto, vocês podem ver aqui apenas 2.300 palavras. Isso aqui é praticamente nada. Isso aqui é uma coisa que eu faço numa manhã, digamos, ou numa tarde. Então, considero que nesses 2 meses ele não me enviou praticamente nada. Agora, no mês de setembro de 2016, vocês veem que ele me enviou aqui 20 mil palavras. Também um valor
baixo, mas porém aceitável, né? Outubro me mandou apenas 6.000 palavras. E novembro apenas 7.200. Então, isso aqui, totalizando o segundo semestre do ano, deu apenas 35.596 palavras. Então, vocês veem, num semestre ele me manda 264.000 palavras, no outro ele me manda 35.000. Isso aqui, ó, eu calculei a queda de volume de palavras foi de 86,5%. Quer dizer, nesse semestre ele me mandou uma quantidade, que foi uma quantidade enorme de palavras, 264.000, e aqui ele me manda apenas 35.000 palavras. Ou seja, quase 10 vezes menos. Isso é bastante preocupante. Eu quero mostrar para vocês agora um outro gráfico. Esse gráfico aqui, ele mostra as palavras que eu fiz em 2016, de janeiro a novembro. Mas isso aqui considerando todos os meus clientes. Você aqui pode ver que esse gráfico já é bem mais interessante. Porque eu estou fazendo aqui mais do que 100.000 palavras por mês. Tem alguns meses que eu ultrapasso aqui 160, 170.000 palavras. Teve até um mês, né, que foi o mês de janeiro, primeiro, que eu ultrapassei 200.000 palavras. Então, esse gráfico aqui, ao longo do ano, me mostra algo bem estável. Não teve uma mudança substancial, considerando todos os clientes. É claro que aquele cliente modificou um pouco, mas, felizmente, mais uma vez eu repito, se você tiver uma cartela de clientes variada, com 10, 20 ou 30 clientes te enviando trabalhos constantemente, se um desses clientes desaparecer, mesmo que for o seu principal cliente, como é o meu caso naquele cliente que desapareceu no segundo semestre, você ainda pode manter o seu volume de palavras razoavelmente constante, como vocês podem ver aqui. Então, no primeiro semestre de 2016, eu fiz 907.781 palavras. E no segundo semestre, 619.760 palavras. Aqui, vocês têm que perceber que só tem até o mês de novembro, então ainda faltaria incluir aqui dezembro, que espero também fazer mais de 100.000 palavras. Mesmo que aquele cliente não me envie nada, ainda terei outros clientes para suprir o mês de dezembro que vai aparecer aqui. Enfim, a queda de volume foi de 31%. Mas se eu considerar dezembro aqui com mais 100.000 palavras, essa aqui vai para uma queda apenas de 21%. Então, o gráfico anterior mostra uma queda de 86% no volume deste cliente espanhol aqui. Como vocês veem, o primeiro semestre é bem maior do que o segundo semestre. Agora, no gráfico geral de todos os clientes, a queda foi bem menor, apenas de 31%. E se eu somar aqui dezembro, que ainda vai acontecer, né, a queda vai chegar perto de 20%. Quer dizer, a queda deste cliente realmente afetou o segundo semestre, mas, felizmente, eu pude suprir aqui com outros clientes existentes, né? Neste ano de 2016, eu trabalhei para 40 clientes diferentes ao longo do ano, mais ou menos em torno de 15 clientes diferentes por mês. Então, isso é uma forma também de você ficar seguro. Porém, este cliente aqui me preocupou, porque, sendo o meu principal cliente, um cliente que no único semestre te envia 264.000 palavras, é um cliente importante. E essa queda aqui para 35.000 foi significativa e preocupante. Então, eu tive a ideia de descobrir por que isso aconteceu. E desde o mês de julho de 2016, e ao longo do semestre, eu enviei e-mails para este cliente para saber se tinha acontecido alguma coisa. Talvez eles tinham perdido
o cliente final, talvez eles tivessem falido ou não sei o que aconteceu, não gosta mais de mim, estão me enviando poucas coisas, né, como vocês podem ver. Enfim, falei com eles. E antes de mostrar alguns e-mails que nós trocamos, eu quero mostrar para vocês essa frase aqui do Nelson Mandela. Se você falar com um homem em uma língua que ele entenda, isso entra na cabeça dele. Agora, se você falar com ele na sua própria língua, você atinge o seu coração. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aqui quando vocês estiverem falando com seus clientes de vários países. Eu, por acaso, também falo espanhol, e alemão e francês. Então, eu tento, para clientes destes países que falam essas línguas, eu tento mandar e-mails naquelas línguas, em alemão, em espanhol, em francês. E, claro, eu não sei falar chinês, eu não sei falar árabe. Para clientes de países das línguas que eu não falo, realmente eu tenho que escrever em inglês, mas para os outros eu tento sempre mandar e-mails na sua língua. Então eu vou mostrar para vocês agora alguns e-mails que eu troquei com este cliente espanhol para descobrir quais foram os motivos. No dia 12 de julho, vocês podem ver aqui, eu já comecei a enviar um e-mail para ele porque já estava chegando no meio do mês e ele não tinha me enviado nada. É realmente uma coisa que não estava acontecendo. Então eu escrevi para eles. Me gustaría saber si hay proyectos para este mes. Todavía no he recibido ninguno. E eles me responderam o seguinte, no mesmo dia. De momento no hay gran cosa. Están ultimando los productos para septiembre. Y la traducción ya está bastante completada. Pero no puedo decirte si van a llegar más o menos cosas. Solo puedo garantizarte que mientras están disponibles, yo cuento contigo como una de mis primeras opciones al português brasileño. Então, aqui uma resposta bastante consoladora e boa, porque disseram que eu sou uma das primeiras opções deles como tradutor para português do Brasil. Porque para este cliente, como eu falei, eu traduzo de inglês para português. Então, um e-mail que me tranquilizou de certa forma, apesar de eu já estar preocupado ao longo do mês de julho. E no final do mês de julho, eu mandei outro e-mail para eles. Você vê que eu já estava um pouco desesperado, porque um cliente importante sumindo durante um mês é uma coisa que não é comum e preocupa. Então eu escrevi no dia 25 de julho. No he recibido ningún trabajo de ustedes en este mes. ¿Qué pasó? ¿Es por causa de las vacaciones en Europa? Então, na Europa, né, no mês de julho e agosto tem férias. E também, por acaso, neste mês estava tendo as Olimpíadas aqui no Brasil. Eu especulei que talvez também fosse por causa disso. Alguns europeus talvez viajando para as Olimpíadas, ou assistindo os jogos, tudo mais. Então, recebi a resposta no mesmo dia. Te puedo comentar que estamos encantados con tu colaboración. Por el momento no hemos recibido ningún proyecto inglés-portugués brasileño, pero tan pronto nos llegue alguno, ya te informaremos para ver tu disponibilidad. Supongo que, como tu comentas, se debe al período vacacional. Então, mais uma vez, eles me elogiaram aqui, né, encantados com a minha colaboração. Não têm recebido projetos e acham que a minha hipótese pode estar certa, questão das férias, por isso o cliente final não fez solicitações. Porém, ao longo do mês de agosto, como vocês viram, eu recebi apenas 2.000 e poucas palavras deles. Então, um mês depois, enviei mais um e-mail. Agora, no dia 23 de agosto, olhem só. Yo he visto que hubo una grande baja en la demanda de trabajos para mí en los meses de julio y agosto. Me gustaría saber lo que pasó. Aqui, mais uma vez, eu estou reiterando a minha preocupação e tentando entender o que estava acontecendo ao longo de 2 meses sem nenhum trabalho, praticamente. E recebi também a seguinte resposta. No ha pasado nada, simplemente hemos recibido muy pocos proyectos al portugués y de poco tamaño. El cliente final sigue trabajando con nosotros con normalidad y nosotros contigo, así que en ese sentido no te tienes que preocupar.
Les pedimos una previsión a principio de verano, pero no nos la han hecho llegar. No suelen hacerlo. En cuanto lleguen nuevos proyectos, contamos contigo. Mais uma vez, tentando me acalmar, eles enviaram essa mensagem, né? E sempre que eu recebia, eu ficava muito satisfeito, porque eles tentavam realmente me tranquilizar. E eu continuava trabalhando para os outros clientes, mas claro que não queria perder este cliente. Então, quando foi em novembro, ou seja, um pouco mais de 2 meses depois, eu mandei outro e-mail, em inglês mesmo, porque eu já tinha feito uns cálculos e visto que tinha recebido 10 vezes menos palavras. Então, eu mandei o seguinte e-mail. Regarding my question, do you know why I received 10 times less words this semester from you compared to last semester? Approximately 260,000 last semester versus 29,000 this semester. Então aqui a minha preocupação em números. E agora eu tinha evidências que corroboravam o que estava acontecendo e queria saber o que eles tinham a dizer, né? E a resposta foi a seguinte. In general terms, we have had much less work from this end client this year than in any other year of the last decade. We are still their main provider for Spanish and Portuguese, and you are still in our A team for Brazilian translations. Nothing has changed in that sense. Apparently, they just are not generating as much translation work, and I know my answer is not of much help in monetary terms, but I hope to be able to keep sending you good work in the early future. Então aqui mais uma vez me tranquilizando e também me elogiando, dizendo que eu sou da equipe A, um dos principais tradutores deles para português brasileiro. Então, um elogio, né, é sempre bom, porém, não foi tão consolador, porque, como vocês viram, imaginem só se eu tivesse apenas este cliente e de um semestre para o outro eu recebesse 10 vezes menos trabalho. Se eu dependesse apenas deste cliente, eu teria realmente ficado na pior no segundo semestre de 2016. Mais uma vez eu afirmo, é muito arriscado depender apenas de um cliente, mesmo que ele seja um cliente antigo, mesmo que ele seja um cliente que paga bem e um cliente que sempre manda trabalhos. Ou seja, como aconteceu aqui com eles, o cliente final deles, para quem eu normalmente traduzo, não mandou trabalhos e, consequentemente, eu fui afetado. Agora eu quero mostrar para vocês um último gráfico. Este aqui é um gráfico do histórico deste cliente ao longo dos 4 últimos anos, 2013 até 2016. Porque eu fui querer ver, né, na minha planilha estatística o que aconteceu a cada semestre nos últimos anos e se aquilo já tinha acontecido antes. Então, começando aqui em 2013.1, eu vi que eu traduzi para eles 150 mil palavras. 2013.2, 133 mil. Aí, em 2014, já foram 128 mil no primeiro semestre, 224 mil no segundo semestre. Quer dizer, esses 2 anos aqui foram muito bons, né? Em 2015, teve uma certa queda, mas mesmo assim, 72 mil aqui no primeiro semestre, 123 mil no segundo semestre. Aqui em 2016, vocês veem que provavelmente este foi o meu melhor semestre com este cliente. Ou seja, 264 mil palavras traduzidas ou revisadas para eles. E, em contrapartida, o segundo semestre de 2016 foi o pior semestre da minha história com este cliente. Apenas 35 mil palavras. Coisa que, normalmente, eu faço em menos de um mês para esse cliente. Então, teve realmente... O ano de 2016 foi bem caótico, foi bem instável. Vocês veem que os anos anteriores foram bem regulares. Começou uma certa coisa caótica aqui e a coisa caótica aumentou em 2016. Este cliente, eu já trabalho para ele desde 2010. Então eu tenho um histórico mais antigo aqui, só que eu só peguei aqui os últimos 4 anos para ver como estava sendo a evolução. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né, o que aconteceu comigo
neste ano de 2016 com este cliente. No primeiro semestre ele me enviou um volume muito grande de palavras e no segundo semestre ele não me enviou quase nada, uma queda de quase 90% no volume de palavras. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que mesmo que o cliente seja excelente, te pague muito bem, te mande sempre volumes de trabalho bastante altos, você nunca pode confiar apenas em um cliente. Não pode basear toda a sua vida em um ou dois ou pouquíssimos clientes. Você tem que ter uma cartela bem ampla. Então é claro, quando você está no começo da sua carreira, você vai ter um cliente, depois 2, depois 3. Você tem que ficar satisfeito com isso? Ainda não. Você tem que continuar procurando mais e mais clientes. Depois você tem que conseguir 10, 20, 30 clientes. Quer dizer, você tem que ampliar muito a sua cartela de clientes para que não fique só dependendo de um cliente. É muito perigoso, como vocês viram. Se eu tivesse apenas esse cliente, ou se ele representasse um percentual muito grande da minha vida como tradutor, eu estaria numa situação muito arriscada caso ele desaparecesse. E como vocês podem ver, não foi porque eu traduzi mal, não foi porque eles deixaram de gostar do meu trabalho, muito pelo contrário, eles me consideram um tradutor do seu principal time de tradutores e estão sempre contando comigo, estão satisfeitos com o meu trabalho, porém o cliente final deles, que não é uma coisa que eles controlam, mandou menos trabalho e consequentemente eu tive menos trabalho. Mas esse cliente de tradução, pessoal, que desapareceu para mim, pelo menos no segundo semestre agora de 2016, eu já traduzi para eles 2.800.000 palavras. Isso representa 21% de tudo que eu traduzi na minha vida, que foram 13.200.000 palavras até hoje. Então, um cliente que representa 1/5 da minha carreira. Se um cliente desse sumir, é uma coisa que vai me afetar. Mas como vocês veem, como eu tenho uma outra cartela de clientes com várias outras possibilidades, eu posso transformar outros clientes em clientes também principais. Então a dica desse vídeo é, mais uma vez, reiterando o que eu já disse em outros vídeos: tenham mais e mais clientes e não dependam apenas de 1 ou 2 ou 3. Vocês não podem ficar reféns de poucos clientes, porque isso é muito arriscado. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa dica e também dessas estatísticas que mostram que mesmo quando tudo está correndo bem, o seu trabalho, o seu relacionamento com o cliente, ainda assim podem acontecer momentos de queda por fatores fora do controle tanto de você quanto do cliente, porque dependem aí de outras variáveis globais. Então, para se proteger disso, mais uma vez eu repito, ampliem a sua cartela de clientes, continuem conseguindo clientes cada vez mais, não se satisfaçam quando já tiverem 1, 2 ou 3 ou 5 ou 10. Continuem e continuem atrás de mais e mais clientes para que você fique invulnerável, ou pelo menos que você fique mais seguro. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.